Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para mais um Cloud Game News com muita informação, hein? Então vamos falar da chegada da DLC Forza Horizon 5 Rally Adventure, que você vai poder jogar aí no xCloud. Tem atualizações de jogos do Prime Gaming de abril, novos jogos do GeForce Now em abril. O blog do GeForce Now dá a entender aí que tá começando a trazer os jogos da Microsoft para o catálogo do serviço. Eu já vou explicar para vocês também sobre isso. Novos jogos da Epic Games também gratuitos aí, você vai poder jogar em Cloud Gaming. Você vai saber também qual cidade recebeu aí o plano RTX 4080 do GeForce Now americano. E também tem uma pista sobre o World Update do Brasil no Microsoft Flight Simulator. Eu falei, é muita informação, então se você puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Vamos lá. Bom, então vocês já estão vendo aqui a tela, né, do nosso site cloudgamesbr.com, onde tem aqui então a DLC Forza Horizon 5 Rally Adventure, né? E o principal, né, é o que todo mundo precisa saber aí para jogar a DLC no xCloud, né? Inclusive eu testei ela na live de ontem. Ontem eu fiz uma livezinha aí de 2 horas mais ou menos testando o jogo no xCloud. A minha experiência ali com o xCloud nesse horário, cara, era umas 8h30, 9 horas. Foi meio complicado. No início rodou bem, eu consegui fazer ali umas 3 missões da DLC Rally e depois começou a travar bastante. Não sei se era pela quantidade de pessoas usando, né, o serviço naquele horário ou por causa do lançamento da DLC no jogo, mas ficou bem complicado e eu acabei tendo que jogar o restante da live no Xbox. Mas vamos então ao que interessa, né? Você vai poder aí jogar pelo xCloud, né, essa DLC, assim como Hot Wheels, né, que eu já expliquei aqui no passado no canal, permitindo então que você jogue aí no celular Android, iOS, PC fraco e até nas TVs Samsung, né? E aí é o seguinte, até o dia 3/4 existe um desconto aí, né? Agora eu não sei quantos por cento, mas você vai pagar R$71 na DLC caso você queira jogar essa DLC pelo xCloud. Eu separei aqui os pacotes que tem a DLC, né? Então o pacote principal e mais barato que você pode comprar é esse aqui, né? Forza Horizon 5 Rally Adventure, R$71,10. Nesse pacote você tem direito a DLC somente. Aí você também tem a possibilidade de comprar aí um pacote que tem a DLC Hot Wheels e a DLC Rally Adventure, né? Tem as duas DLC por R$97,30. Esses valores aqui só vão valer até o dia 3/4. Depois disso vai aumentar um pouco esse valor aqui, eu não sei quanto que é o valor original. E daí as últimas duas versões mais caras, então tem o pacote de complemento supremo do Forza Horizon, né, que tá custando R$119,40 e ele te dá as duas DLCs mais os pacotes de complementos dentro do jogo por esse valor aqui, né? Já fica um pouco mais caro, mas você tem aí as duas DLC mais pacotes dentro do jogo. E por último aqui você teria que comprar aí o jogo mesmo, né, a versão suprema do jogo, né, que vai te dar direito a todas as DLCs lançadas no jogo, o jogo base, né, obviamente, todos os pacotes e o passe VIP. Mas é aquele negócio, né, se você joga somente na nuvem, no xCloud, não tem por que comprar esse pacote aqui. O ideal é um desses três aqui, né, que já vai te dar direito aí às DLCs. Então, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, aqui tem o link, inclusive, da live que a gente fez. Ela tá privada, né, tá não listada, mas se você quiser assistir aí um pedaço da live, tá aqui. E a Amazon anunciou aqui os jogos do Prime Gaming de abril também, né, então tem um grande jogo aqui chegando, né, que é o Wolfenstein New Order. E infelizmente, né, esses jogos aqui não estarão disponíveis em Cloud Game, né? Tipo, não vai estar numa loja que você consiga jogar em Cloud Game. Isso porque agora eles estão falando, né, aonde que vai sair o jogo, em qual loja, e aí a gente já consegue se programar aqui para saber. Então você vai receber aí a partir do dia 6 de abril no Prime Game Wolfenstein The New Order pela GOG, né? Você vai receber um código da GOG e resgata lá. Você vai receber o Ninja Commando pelo próprio aplicativo da Amazon Games. Também no dia 6, Art of Fighter 3, Amazon Games. No dia 13 de abril, The Beast Inside, é um código da GOG também. No mesmo dia, 13 de abril, Icewind Dale. Mais 2 jogos no dia 13 de abril, Crossed Swords, também pela Amazon Games. E Ghost Pilots pela Amazon Games. No dia 20 de abril, você vai receber aí Beholder 2 pela Amazon Games. E também no dia 20, mais 3 jogos aí, Terraformers, Metal Slug 4 e Ninja Masters, os 3 pela Amazon Games. Por último, né, lá no dia 27 de abril você vai receber mais 4 jogos no Amazon Prime Game, que é o Looking for Aliens, e você vai receber na loja da Legacy Games, e mais 3 jogos pela Amazon Games, que é o Grime, ou Grim, não sei, Sengoku e Magician Lord. Infelizmente, nenhum deles vai ser possível jogar em Cloud Game nesse momento. Eles destacam aqui também as informações do Amazon Luna, mas eu não vou dar destaque aqui no canal, porque por enquanto, né, a Amazon Luna não está disponível no Brasil, a não ser que você
vocês queiram, né? Se vocês acharem interessante eu trazer sempre essas atualizações do Amazon Luna, comenta aí embaixo. Agora só um destaque aqui então, né? Já falamos sobre os novos jogos do Boosteroid essa semana, né? Comecinho da semana, o Resident Evil 4, né? A gente tava ansioso pela chegada do jogo e ele chegou mesmo. Então no total foram 6 jogos que chegaram ao Boosteroid essa semana, incluindo um jogo grátis. Resident Evil 4 Remake, né? Que eu deixei aqui inclusive o vídeo no nosso site falando somente sobre ele. Dust e Neon, WWE 2K23, Big Ambitions, The Last Spell e Lost Light. Esse sim é o jogo grátis, então, que chegou também ao Boosteroid. E as pessoas que estão cadastradas no Boosteroid, vou deixar o link na descrição e nos comentários, estão recebendo e-mails aí com um código de desconto para assinar o serviço aí, 15% de desconto. Eu acredito que se você se cadastrar lá, né, o link tá aí na descrição e nos comentários, você vai receber esse e-mail com 15% de desconto. Agora falando dos jogos grátis da Epic Games, então hoje chegaram mais 2 jogos que você pode resgatar aí gratuitamente a partir de agora, né? Então o jogo The Silent Age, esse não está disponível atualmente em nenhum serviço de cloud gaming, e o jogo Tunch, que eu já tinha falado na semana passada. E esse jogo chegou ao GeForce Now hoje, então você já pode jogar também ele pelo GeForce Now. E na semana que vem também tem uma novidade interessante aí. Dying Light tá chegando aí gratuitamente para você resgatar na Epic Games e você vai poder jogar ele pelo GeForce Now. Ele já está no serviço, né? Já tá no GeForce Now. Então assim que ele chegar, você pode resgatar e já jogar. No Boosteroid só tem a versão da Steam nesse momento, então por enquanto não dá para jogar, mas quem sabe, né, eles liberem a versão Epic Games. E também na semana que vem também vai chegar mais um jogo, né? São 2 jogos, é o Blazing Sails. Esse por enquanto não tá em nenhum serviço de cloud game. E agora vamos falar dos jogos aqui que chegam ao GeForce Now, né, essa semana e também em abril, né? Ainda estamos em março, né, finalzinho de março, mas já também foi divulgado aqui a lista de jogos que chegam em abril. Então os jogos compatíveis hoje, né, que você vai poder jogar a partir de agora no GeForce Now, então é 9 Years of Shadows, o lançamento da Steam, Terra New, Gripper, Smaland Survival The Wilds, Dredge, Raven Bond, The Great War, Tumble Maker, Have a Nice Death, Tower of Fantasy, que é grátis, né? E muitas pessoas estavam pedindo por esse jogo, né? Inclusive ele foi anunciado bem no comecinho do mês de março e agora tá disponível aí no GeForce Now. E também o jogo Tunch, né? Que tá grátis na Epic Games nesse momento aí para você resgatar até na semana que vem. E durante o mês de abril também vai chegando novos jogos. E aí eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários para vocês verem, né? Todos os jogos, não vou falar sobre todos eles, mas o destaque aqui vai para Dead Island 2, chegando pela Epic Games no GeForce Now, e os 2 Little Nightmares também chegando, 1 e o 2 pela Steam aí no GeForce Now, e com certeza eu vou trazendo aí atualizações, inclusive no nosso site aqui dos jogos que vão chegando durante as semanas, né? Toda quinta-feira tem atualização disso. Comenta aí o que você achou dos jogos do GeForce Now dessa semana e do mês de abril. Ainda falando sobre GeForce Now, né? Mais uma cidade recebe o plano RTX 4080, né? Aquele plano do GeForce Now americano, né? O GeForce Now da Nvidia mesmo, né? Ele agora chega para a cidade de Newark, né? Nova Jersey, nos Estados Unidos. Já completando então 12 cidades com a capacidade, né? Com a possibilidade aí de você jogar no plano RTX 4080, que tem aí algumas diferenças, né? Você pode jogar em 120 FPS ou 240, se eu não me engano. Aí eu tenho que olhar de novo porque eu já esqueci. E uma coisa interessante, né, cara? A Nvidia que trouxe uma informação sobre a parceria entre Nvidia e GeForce Now. Segundo o que eles dizem aqui, dá a entender então que nas próximas semanas, né, nas próximas quinta-feiras, que são os dias que eles atualizam aí a lista de jogos, podem começar a surgir jogos individuais da Microsoft no serviço. Então eles disseram o seguinte, né, vamos interpretar com calma aqui para ver se a gente não tá ficando louco. Então eles disseram o seguinte: no mês passado anunciamos uma parceria com a Microsoft para trazer os jogos de PC do Xbox Game Studios para a biblioteca do GeForce Now. Até aí tudo bem, né? Incluindo títulos da Bethesda, Mojang Studios e Activision, aguardando o fechamento da aquisição da Microsoft, né? No caso, a aquisição da Activision pela Microsoft. E aí eles dizem aqui, então, né? É um compromisso compartilhado de oferecer aos jogadores mais opções e permitir os jogadores de PC joguem os seus jogos favoritos em qualquer lugar. Isso aqui tá traduzido, tá? Então pode ser que tenha alguma tradução errada aqui. Desde então, as equipes de ambas as empresas têm colaborado para oferecer a melhor experiência de jogo em nuvem que os jogadores de PC esperam. Então eles já estão trabalhando juntos, né?
para fornecer aí esse serviço, né, para trazer os jogos da Microsoft no GeForce Now, oferecendo uma experiência perfeita em qualquer dispositivo, seja jogando localmente ou na nuvem. E aí por último, né, que é a informação mais interessante que temos aqui, estamos progredindo e nas futuras quintas-feiras do GeForce Now, e aí futuras pode abranger muito tempo para frente, mas já dá a entender, né, que nas próximas quintas-feiras, né, talvez não na próxima em si, possa começar a trazer esses jogos da Microsoft para o GeForce Now. E aí, continuando, né, então forneceremos uma atualização sobre a integração de títulos individuais do catálogo incrivelmente rico de jogos para PC originais da Microsoft. Então vamos lá, mais uma vez, forneceremos uma atualização sobre a integração de títulos individuais do catálogo incrivelmente rico de jogos da Microsoft, né? Do catálogo da Microsoft. Então nas próximas quintas-feiras temos que ficar ligado aí que pode ter mais informações sobre os jogos da Microsoft individuais, né? Alguns títulos, né, aos poucos, possam começar a chegar aí no GeForce Now. Fique atento às atualizações de GeForce Now Thursday, né, da quinta-feira, para saber as novidades. Então é isso, comenta o que você achou, o que você interpretou disso daqui, mas dá a entender realmente que nas próximas quintas-feiras esses jogos devem estar chegando. Bom, para quem joga Microsoft Flight Simulator, né, ou acompanha o jogo, tem aqui também um site, né, um blog que o pessoal, os desenvolvedores, vão atualizando ao longo do tempo, né? E aqui tem uma lista de desejos, né, do que, não sei se é do que as pessoas pedem, né, para ser colocado no Flight Simulator, né, para ser implantado. E aqui tem um destaque, né, que se você olhar, deixa eu ver se dá para dar um zoom maior, World Update do Brasil. Então ele tá na lista de desejos, né? Isso com certeza tem muitas pessoas querendo esse World Update. E o que é o World Update, né, para quem não conhece do jogo? O World Update é uma atualização mundial, né, do jogo, onde a Microsoft escolhe uma região, né, do mundo para fazer aí a fotogrametria 3D, né, o trabalho dos desenvolvedores em cima de estádios, monumentos dos locais, né? E aí todo um processo manual para fazer com que aquela região ela fique mais bonita dentro do jogo para você sobrevoar lá. E aí a cada, sei lá, 2-3 meses eles lançam aí uma atualização mundial de um país diferente. Mas o que é interessante aqui, né? Então é uma lista de desejos, né? Do que as pessoas querem. E aí tem aqui World Update Brasil. Planned, então planejado, cara, está planejado o World Update do Brasil. Não sabemos quando vai sair, mas em algum momento aí, possivelmente desse ano, pode sair aí o World Update do Brasil, atualização mundial. E aí a gente vai ver aí mais estádios do Brasil em 3D no jogo, né? Que é uma coisa que os jogadores de PC, por exemplo, eles até conseguem já trazendo mods, né? Instalando mods. Mas dessa forma aqui, né? Com a atualização mundial, a gente vai conseguir jogar de forma oficial, inclusive no Xbox ou no PC mesmo, sem baixar mod nenhum. E para quem não conhece, né? Lá no TikTok, no Instagram, eu posto vídeo sobrevoando vários locais aí no Flight Simulator, inclusive no canal secundário aí do YouTube. E por último, só uma curiosidade aqui, né? Eu trouxe na semana passada ou em 2 semanas atrás, eu não me lembro, que o GeForce Now brasileiro, né, no caso a Abia, tinha alterado o nome do perfil que se chamava GeForce Now Powered by Abia, somente para Abia Brasil, Abia_Brasil, né? Isso tinha acontecido então, semana passada ou retrasada, e agora, recentemente, né, essa semana, eles trocaram novamente o nome, agora para GeForce Now Powered by Abia. Então o nome voltou, né? Talvez o pessoal, o público brasileiro não tenha gostado muito, porque com essa mudança de nome também o serviço, né, nas redes sociais começou a divulgar aí o serviço do Abia Go, que é um outro serviço de cloud game oferecido pela Abia. Mas então a partir de agora, né, nas redes sociais você vai ver aí GeForce Now novamente com o nome GeForce Now nas redes sociais da Abia do Brasil. Bom, é isso, foram bastante informações. Se você puder deixar o like, tamo junto, valeu e até a próxima.